Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem, tá bom? E se você caiu aqui de paraquedas, você ainda não me conhece, eu me chamo Caio Cossenza e você está no canal iCode Mobile, que é um canal onde eu venho falar sobre mobile e toda a área mobile, certo? Eu sei que, Caio, mas aí isso não faz sentido, porque esse vídeo aqui é vídeo de JavaScript só, você não vai falar de mobile. Sim, eu sei, mas esse vídeo, essa série JSRN, é uma exceção que eu tô trazendo aqui pro canal, já que eu vejo que muita gente que tem dificuldade de aprender React Native, que é a base desse canal, e tem essa dificuldade exatamente porque não tem uma boa base em JavaScript, tá bom? E até mesmo quando eles vão aprender React, né, lá pra web, eles também sentem essa dificuldade exatamente por quê? Porque é JavaScript. Tem que saber um pouco, ou pelo menos o básico ali de JavaScript, beleza? Então, ó, se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom? Como essa série aqui ainda está em andamento, eu ainda não terminei ela, pode ver que eu vou estar sempre intercalando. Nessa semana é na semana de JSRN, na próxima semana é de mobile, tá bom? E sempre vai ser assim até que essa série termine, beleza? Então, ó, não perca os conteúdos de mobile, já que você gosta de mobile. Bom, galera, eu tô aqui te interrompendo nesse vídeo, tá? Eu até peço perdão por isso, mas eu vim aqui para anunciar uma parceria entre eu e a Demais Web, que a gente fez parceria exatamente para divulgar um trabalho maravilhosíssimo que eles estão fazendo, que é um site na qual você entra lá, você faz o seu cadastro e você consegue colocar todas as suas informações. Então, por exemplo, redes sociais, links para portfólio, porque galera, esse site ele é específico em divulgar, em anunciar você, certo? Então, tudo que você faz, o que você já fez, e aí, pô, a gente tem as nossas skills, né, tanto na soft skill ou a hard skill, né? Tudo isso você pode colocar dentro de um site, tá bom? Você pode colocar tudo sobre você, inclusive no que você trabalha, certo? Então, galera, não perca a chance de mostrar para o mundo, para as empresas, quem é você, certo? Porque muitas vezes quando a gente está começando, né, e a gente, praticamente, a gente é só a gente mesmo, né? Ninguém ainda nos conhece, então tudo fica muito difícil, né? A gente conseguir um emprego e tudo mais. Mas tendo esse site da Linkelize, ela é específica exatamente para anunciar sobre você. E aí lá você coloca todas as suas informações, tudo sobre você, tá? E aí depois isso é gerado um link, uma URL que você pode compartilhar lá no seu Facebook, você pode compartilhar no seu WhatsApp, mandar para todo mundo, tá bom? Então, ó, não perca essa chance, beleza? Então, eu vou estar deixando aqui abaixo o cupom para você usar na hora de criar uma conta, beleza? É muito simples, é muito fácil, vocês podem ver aí a tela de login, tá bom? E é só você clicar em se cadastrar e tá tudo certo, você preenche lá suas informações normal e no código promocional você vai colocar exatamente o código que eu vou estar deixando aqui abaixo na descrição. Então é isso aí, boa aula e vejo você lá, ó. Não se esqueça de se inscrever, hein? Valeu! Então é isso aí, vamos pro vídeo de hoje e vamos falar sobre objetos, galera. E objeto, de uma certa forma, eu falei dele um pouco no nosso vídeo passado dessa série, certo? Na qual eu coloquei no objeto carro e um array de notas. E na verdade a gente não vai falar sobre arrays especificamente, tá bom? Porque isso aí a gente vai ver lá um pouquinho depois, tá bom? Depois de JSON, se eu não tô enganado. E aí lá a gente vai falar um pouco mais sobre arrays, tá bom? Mas galera, fato é que um objeto ele também pode ser tratado como um array, beleza? Mas a gente vai ver isso depois. Hoje a gente vai ver o que é um objeto, para que serve, tá bom? Como criar ele, né? Como adicionar propriedades e métodos e funções, né? E também a gente vai ver como que a gente pode acessar esses valores, beleza? Existem várias formas, tá bom? E a gente vai ver isso tudo nesse vídeo. Primeira coisa, o que é um objeto, galera? Um objeto, ele nada mais é do que algo que se assemelha muito ao que nós vemos na vida real. Como assim, cara? Como assim? Vamos pensar um objeto livro, tá bom? A gente tem um livro é um objeto, certo? Na vida real ele é um objeto, beleza? Um copo é um tipo de objeto,
Caneta é um tipo de objeto, tá bom? Tudo que tem propriedades específicas dela pode ser um objeto, certo? Cor é um objeto? Não. Se eu for falar ano de fabricação é um tipo de objeto? Também não. Mas cor, fabricação, data, hora, isso tudo pode ser o que? Propriedades de um objeto, certo? Não sei se você está conseguindo pescar a ideia do que é um objeto, tá bom? Mas objeto é tudo aquilo que você pode definir propriedades para ele, tá bom? Ou que ele tem propriedades específicas, como por exemplo pessoa, como por exemplo carro, como por exemplo uma caneta, como por exemplo um copo e daí em diante, tá bom? Por quê? Porque cada um desses, carro, pessoa, caneta, copo, cada um desses objetos aqui citados, ele tem suas propriedades específicas, como por exemplo carro, ele tem na propriedade cor, propriedade, data de fabricação, certo? Então ele tem as suas propriedades e ele pode ser considerado um objeto, beleza? Ah, tá, Caio, mas o que isso vai ter a ver aqui com a nossa aplicação? Tudo. Porque se a gente, quando a gente vai pensar, cara, eu vou criar um objeto, tá, mas o que esse objeto vai ter? Para que eu vou criar esse objeto? E aí você vai ter que definir, será que vale a pena eu criar um objeto? Isso seria realmente um tipo de objeto? Por exemplo, eu tenho vários alunos dentro da minha classe. E aluno pode ser um objeto, vocês não concordam? Pode ser por quê? Porque cada aluno pode ter a sua cor, cada aluno pode ter a sua idade, cada aluno pode ter ano de entrada no colégio, cada aluno pode ter as suas notas. Então, se cada aluno tem as suas propriedades específicas para ele, então eu posso ter um objeto chamado aluno, beleza? Então, vamos pensar nisso, tá? E aí, pegando essa ideia de aluno, tá? A gente vai focar muito nessa questão de aluno, ok? Pegando essa ideia de aluno, a gente vai ver então como que a gente pode criar um objeto dentro do JavaScript. A gente tem duas formas de criar ele, tá bom? Que seria essas duas formas? Seria uma forma criando uma constante ou criando uma variável. Ah, cara, então a gente vai voltar naquele conceito de constantes e variáveis? Mais ou menos. Sim e não. Por quê? Porque assim como você declara uma variável para ela receber algum valor específico, você também declara um objeto para ele receber os seus valores. Beleza? E aí a forma que você declara um objeto também é da mesma forma que você declara uma variável. Beleza? Então eu vou criar uma variável, eu não vou nem criar uma constante. Então eu vou chamar let aluno, tá bom? Eu poderia chamar student, tá bom? Mas eu vou chamar de aluno. E aí eu vou colocar um sinalzinho de igual, ou seja, ele vai receber algum valor. E aí agora eu uso chaves, tá bom? Todo o objeto é encapsulado por chave, tá bom? Ah, galera, é muito importante também, tá? No nosso escopo aqui do curso, a gente não fala sobre programação orientada a objeto, mas eu sugiro fortemente, mas fortemente, que você estude programação orientada a objeto, o famoso POO, tá bom? Que é muito, muito importante. Beleza? Então estude POO, tá bom? Que é a programação orientada a objeto, para que você consiga entender melhor sobre o conceito de objetos, ok? Aí aqui então a gente tem uma chave e dentro dessa chave a gente pode passar para ele as propriedades e métodos que ele vai receber. Mas galera, antes de continuar com essa criação de um objeto, é importante que você saiba que não tem só essa forma de a gente criar um objeto. Existem outras duas formas que eu não vou trazer aqui nesse vídeo, tá bom? Porque para falar um pouquinho deles, teria que tratar um pouco sobre o POO. E eu não quero falar sobre o POO, não porque eu não quero, que eu não quero mesmo, mas porque isso aqui não está dentro do escopo do curso. Então, mais uma vez, eu sugiro fortemente que você estude POO. Então, vou até deixar aqui, ó, POO, beleza? E olha só, essa aqui é uma forma de a gente criar um objeto de forma literal. Então, a gente está criando aqui, ó, criando um objeto de forma literal.
ok? E aí aqui a gente vai definir propriedades e métodos. Propriedades, que tipo de propriedades elas podem ser? Aí pode ser uma propriedade relacionada à cor, pode ser uma propriedade relacionada a ano, pode ser várias coisas, beleza? Então eu vou colocar aqui no aluno, por exemplo, a nota final, tá bom? Vou botar 8.0, tá bom? Essa é a nota final dele, certo? Ah, cara, isso seria o ideal, certo? Não, não seria. Essa nota final a gente teria que calcular isso de uma outra forma, tá bom? Mas não é o caso aqui. Aí ele vai ter uma nota final. Esse aluno vai ter nome, né? Nome é uma característica do aluno específico, né? Então eu vou chamar Paulo Victor, tá bom? E ele vai ter também uma idade. Idade também é uma propriedade de um aluno, certo? Ele tem uma idade de 16 anos, tá bom? Vou usar 16 aqui. E só, né? Eu vou usar até aqui, tá bom. Beleza? Ah, eu poderia até passar um gênero aqui pra ele. Gênero e passar mask, né? De masculino. Tá bom? Ah, cara, eu poderia escrever masculino? Sim, mas eu quis aqui abreviar, certo? E aí, olha só. Isso tudo são propriedades desse aluno, certo? Mas um aluno também ele pode ter métodos, tá? Para quem não sabe, métodos está relacionado a alguma função que aquele objeto vai exercer, ou que ele vai ter, certo? Então, por exemplo, a gente poderia falar aqui para ele que esse aluno vai até a sala dos professores para ver a sua nota final. Essa ação de ele sair do lugar e ir para outro lugar pode ser considerada uma função, alguma ação que ele vai executar, certo? Vamos ver aqui, ó, ver nota. Eu vou criar uma função chamada ver nota. E aí, aqui, ver nota, eu vou passar 2 pontos, vou chamar function, tá bom? Vou passar parênteses e vou abrir chaves, beleza? Então agora isso aqui virou uma função, beleza? E aí olha só, ah, cara, a gente não viu a questão de funções, tá bom? Mas galera, aqui no canal já tem um vídeo falando sobre como criar funções, tá bom? Então, por mais que funções não estejam no escopo desse curso, eu posso estar deixando aqui em cima um card onde eu falo sobre funções, tá bom? E você pode ir lá e dar uma estudada e aprender, caso você não saiba criar uma função, beleza? Então, olha só, ver nota. E aí, o que eu quero? Eu quero que, a partir do momento que eu cliquei, ou que aquele aluno foi lá ver a nota, eu quero então que apareça a nota para mim, certo? E aí, aparecer a nota para mim é um imprimir do console log. Então, aqui eu vou simplesmente colocar console log. E aí, tá, cara, ok. Mas aí como é que eu vou chamar uma propriedade dentro de um objeto? Para você chamar uma propriedade dentro de um objeto, se você estudou PO, você sabe que você tem que usar quem? O this, galera, o famoso this, tá bom? This ponto que? Nota final, que é exatamente a nota daquele aluno. Perfeito. Tá bom, Caio, eu já sei como criar um objeto, eu já sei como criar propriedades, métodos e funções, tá bom? Métodos, galera, eu vou até escrever isso aqui pra você, ó. Método seria algo equivalente à função, ou seja, algo que vai ser executado, certo? Como é que eu faço agora, então, Caio, para acessar essas propriedades desse aluno específico, né? Bom, não é difícil, tá bom? Eu vou imprimir aqui no meu console log a informação desse aluno. Tudo que está dentro desse objeto aluno, eu quero imprimir aqui no meu console log. Então eu vou abrir o meu console log aqui, vou salvar e beleza, ó. Gênero, mask, idade, 16, nome, Paulo Vitor, nota final, 8 e
VerNota é uma função VerNota, tá bom? Como ele é uma função, ele não vai aparecer aqui o escopo da função, tá bom? Porque função não é propriedade. Então não tem como eu acessar uma função, ou melhor, não tem como eu acessar uma função como se fosse uma propriedade, beleza? Mas tem como eu chamar essa função e a partir dessa função ele executar um console.log aqui para mim, beleza? Como é que eu posso fazer isso então, Caio, para ele executar aqui o meu console.log? Bom, eu vou comentar esse console.log aqui, ó, e vou chamar aluno.verNota e passo parêntese para ele. Então, ó, vou salvar e ó, 8. 8 é o que? 8 é a nota final, né? Ah, cara, mas aí, tipo, não faz muito sentido eu fazer isso, já que a propriedade nota final aqui, ele já está disponível para mim. Não faz sentido eu ter uma função que chame uma propriedade. Não faz sentido porque essa propriedade está pública, mas pode existir propriedades, tá bom? E métodos e funções privadas, certo? E isso tudo, galera, tá dentro de POO. Então, vá lá e estude POO. Beleza? Então, beleza, cara, a gente já viu como acessar propriedades, como acessar métodos também. Tem uma outra forma de acessar essas propriedades ou funções que não seja utilizando ponto, porque aqui a gente viu que para acessar alguma coisa específica aqui dentro de um objeto, a gente utiliza o quê? Ponto, certo? Ponto, nananana. Mas eu posso acessar algum objeto, alguma propriedade de um objeto que não existe? Poder você pode, só não vai resultar em algo correto para você. Então, ó, se eu acessar aqui aluno.nada, nada não está dentro de aluno, certo? Então, ó, se eu salvar, olha só o que ele traz para mim, undefined. Undefined é diferente de null, tá bom? Null é quando não tem nada naquele valor. Ou seja, eu tenho a variável idade aqui dentro, né? Propriedade idade, mas eu não tenho nada aqui dentro. Então eu posso dizer que ele é null. Ou eu tenho um objeto que não tem nenhuma propriedade lá dentro. Então eu posso dizer que ele é o que? Null. Então olha só. Por exemplo, eu vou criar aqui const nada. Um objeto chamado nada. Se eu chamar nada aqui, ó, ele é colchete fechado, certo? Só que às vezes, quando ele tá com o colchete fechado ou sem nenhum valor, ele passa a ser null, tá bom? Então, null é quando não tem nenhum valor dentro daquela variável ou daquele objeto, tá bom? Undefined, como foi o caso aqui, é porque o undefined é indefinido, ou seja, não tem nenhuma propriedade definida aqui dentro desse aluno que se chama nada, certo? Mas poderia existir, né? Nada aqui, beleza? E eu poderia passar null aqui para ele, ou seja, o que eu estou falando? Nada inicialmente vai ter um valor nulo, ou seja, nada. Então, quando eu salvo, ele passa a ser null, beleza? Null e undefined, galera, você também pode dar uma estudada depois, certo? Mas existe uma outra forma de a gente acessar, sim, as propriedades sem ser por ponto. E qual é? Colchete, beleza? Grava isso, tá? Colchete. E aí aqui dentro, quando eu dou um aspas, ele me traz as propriedades, ó. Nome. Ele vai listar o nome da pessoa, beleza? Isso aqui, ó. Aluno, nome, é a mesma coisa que se eu fizesse aluno, ponto, nome. É a mesma coisa, beleza? Porque, como eu disse, galera, um objeto pode ser considerado como um array. A questão é que depois a gente vai ver que colchete, dentro de colchete pode ter uma string, que é o caso do objeto, que são as propriedades, o nome das propriedades, como pode ser o que? Um índice no array. Só que nesse caso, como ele não é um array propriamente dito, então um número, que seria o índice, não vai fazer a menor diferença, ok? Mas quando a gente for ver lá em array, a gente vai perceber que a gente acessa alguns determinados valores através de índice e não em formato de string, como é o caso de objeto.
Por isso que naquele caso, quando a gente fez o foreign e for off, vocês sentiram a diferença entre usar o foreign e o for off para um e para o outro. Ah, Caio, e se fosse uma função? Vou chamar aqui, ó, nota final, ele me traz 8. Ah, Caio, eu não preciso passar parênteses aqui pro lado? Não, não precisa, ó, ele até dá um erro aqui para mim, beleza? Simplesmente passo o nome da nota final. Se eu fosse passar um ponto, aí sim eu teria que passar esse símbolo de parênteses, beleza? Bom, galera, e basicamente era isso que eu queria falar nesse vídeo, tá bom? Então, se você quer saber mais sobre objeto, eu sugiro que você vá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Aqui abaixo eu vou estar deixando um link no site da MDN, que é, cara, é o melhor site, onde você encontra várias coisas, não só sobre JavaScript, mas sobre outras linguagens também, tá bom? Mas, exclusivamente aqui nesse vídeo, tá bom? Eu vou te recomendar o do JavaScript. E galera, estudar POO, tá bom? Eu vou ver se eu vou deixar algum link de POO, tá bom? Se eu não deixar, ou é porque eu esqueci, tá bom? Ou é porque eu não encontrei nenhum site que eu poderia ser assim, não, pô, esse aqui é o melhor site para você aprender POO, tá bom? Mas eu vou tentar. É isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, tá bom? É muito importante isso, até mesmo deixar o seu like e espero ver vocês no próximo vídeo. Até mais.